Feita aqui as 50 carreiras, o nosso tapete então ficou dessa forma. Aqui eu tenho uma parte geométrica e aqui a outra lateral no zigue-zague. Para fazer acabamento aqui dos fios que vão ficando na lateral, você tem toda uma lateral aqui com a sobra do fio colorido. Eu já arrematei aqui quase todos os meus fios, deixei os últimos aqui para te mostrar. Na outra lateral também a mesma coisa, você tem a sobra do fio natural. Então, para arrematar essas sobras, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho essa primeira sobra aqui da parte de baixo. Então, aqui nessa lateral aqui geométrica, eu vou arrematar todos os fios que eu tenho aqui coloridos. Então, vou pegar minha agulha, vou pegar aqui a sobra de cima. Então, tenho sempre aqui um par de sobras, então, vou arrematar sempre os pares aqui. Então, vou passar a minha agulha aqui por baixo, pego essa última sobra, trago ela aqui um pouquinho mais ao meio. Essa sobra aqui de baixo, vou passar ela aqui por baixo também dos pontos e trago ela aqui para próximo dessa sobra que eu trouxe mais ao meio. Lembrando que o fio natural você tem que arrematar lá em cima aqui da sobra do fio natural. O fio colorido também em cima dos pontos do fio colorido, para que depois os nozinhos que vamos fazer fiquem aqui disfarçados em cima dos pontos. Então, vou fazer aqui o primeiro nó, faço ele firme, mas sem repuxar o ponto de base. E os outros dois eu vou fazer bem firmes. Faço aqui uma sequência de 3 nós. Feito isso, é só você cortar aqui a sobra. Então, depois eles ficam aqui camuflados aqui no meio do fio. Certinho? Fazer a mesma coisa com o outro. Você vai fazer isso com todas as sobras que você tem do fio colorido. Sempre trabalhando eles aqui em cima dos pontos coloridos. Vai fazer a mesma coisa na outra lateral para trabalhar aqui com o fio natural. Então, sempre essa sobra que você tem mais aqui na ponta, eu vou virar aqui. Essa sobra aqui do fio natural, eu vou finalizar ela nessa lateral aqui do lado do zigue-zague. Então, passo essa sobra de cima. Aqui, trago ela aqui um pouquinho mais ao meio. A de baixo, eu passo aqui por entre os pontos, para ficar uma lateral a outra. E aí, você vai amarrar, fazendo aqui a sequência dos 3 nós e arrematar. As duas sobras que você tem na parte de baixo, elas estão sozinhas, sem o par. Então, o que eu vou fazer é dividi-la. Vou achar a minha aqui, eu tenho uma aqui ainda, vou dividir ela aqui em 2 partes. Agora, com a ajuda da agulha, eu vou trazer ela aqui um pouquinho mais ao meio. Trago a outra também para um outro ponto lateral, mas aqui mais ao meio.
E aí, você vai fazer a sequência dos 3 nós e arrematar, cortar aqui a sobra. Eu vou fazer isso por todas as sobras do tapete, sempre da mesma forma. Com todos os fios arrematados, agora eu vou fazer uma carreira única aqui de pontos baixos. Vou fazer isso com barbante natural, passando aqui em volta de todo o tapete. Então, vou começar prendendo o fio na agulha. Venho aqui no tapete, nessa parte aqui interna do zigue-zague, na parte aqui de baixo, eu tenho 2 pontos aqui descendo. Nesse penúltimo ponto, eu vou prender o meu fio. Vou começar por aqui. Vou saltar os próximos 2 pontos, que esses 2 pontos que se unem aqui nas 2 laterais. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Da mesma forma que nós estávamos trabalhando antes, saltei aqui os 2 pontos que se encontram ali na parte de baixo. Aqui em cima também vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Então, vai ficar assim. Chegando aqui na quina, eu vou virar o tapete. E vou também trabalhar pontos baixos aqui nessa lateral. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo que tenho aqui na lateral também. Então, no final, como nós temos 50 carreiras, você vai fazer no final aqui nessa lateral 50 pontos baixos. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por todo o tapete. Vai ficar assim. E volto finalizando, então, a carreira com você aqui já nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui os últimos pontos baixos e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Aqui na lateral ficou assim. Eu vou cortar esse fio. Vou passar a sobra aqui por dentro. Depois eu trago essa sobra aqui para próximo um do outro e arremato. Para começar agora a trabalhar com o bico do nosso tapete, eu vou trabalhar com duas cores diferentes para formar o bico. Uma é essa aqui, que é uma mescla de tangerina com laranja. Essa outra aqui é uma mescla em tons de amarelo e laranja. Vou começar aqui com a cor amarelo com laranja e vou trabalhar
Aqui vou começar a trabalhar aqui com essa parte geométrica aqui do tapete. O que eu vou fazer na primeira parte é bem simples. Eu começo aqui prendendo o fio na agulha. Vou trabalhar aqui nessa parte de baixo, então vou saltar aqui o primeiro ponto de base. No segundo, começando aqui na lateral, no segundo vou começar aqui por esse outro aqui, para dar tempo de fazer a outra parte também, para você ver como é bem simples. Então, vou saltar o primeiro ponto de base nessa parte aqui subindo na lateral. No segundo, eu vou prender o meu fio pegando apenas a alça da frente do ponto de base. Então, aqui a alça de trás vai ficar aqui, trabalho só na alcinha da frente. Vou fazer aqui 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, pegando apenas a alça da frente do ponto de base. Nesse próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. O seu ponto tem 2 alças, uma na frente e uma aqui atrás. Então, você pega só a alça da frente e trabalha os pontos baixos. Então, desce aqui pela outra lateral, fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Salta esses 2 pontos que tem aqui embaixo. No próximo, você volta a fazer os 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nós vamos trabalhar a carreira inteira sempre na alça da frente do ponto. Chegando aqui nesse ponto que você tem em cima, você faz novamente um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Aqui atrás vão sobrando aqui as alcinhas. Quando eu chegar nesse ponto aqui da quina, aqui também vou fazer 2 pontos baixos. Então, aqui é mais largo, você continua trabalhando um ponto baixo para cada ponto que tem na base. Para virar aqui para outra lateral, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos nesse mesmo ponto de base. Vou passar aqui para a lateral, para essa lateral reta. Nessa parte reta, eu continuo trabalhando apenas na alça da frente do ponto de base. E a alça de trás vai ficando vazia, que depois é que eu vou trabalhar nela. Então, pega apenas aqui a alça da frente. E vai fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou completar essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto já com você com a carreira já finalizada. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei, corto o fio e arremato. Com a carreira finalizada, então ficou dessa forma. Aqui nós temos uma carreira toda produzida com pontos baixos.
Para fazer a segunda parte aqui do bico, eu vou virar aqui para outra parte, para o outro lado onde nós temos o zigue-zague. E vou trabalhar agora nessas alcinhas que eu deixei vazia aqui. Ok? Então, vou trabalhar agora com a minha outra mescla de fio. Essa aqui agora é a mescla de um tom de tangerina com laranja. Vou começar prendendo o fio na agulha. Vou trabalhar aqui nessa mesma direção, aqui em cima, onde eu tenho a alcinha aqui de 2 correntes. Então, nessa alça que tenho aqui na base, eu vou prender o meu fio fazendo um ponto baixo. Aqui na alça de 2 correntes, na primeira parte do bico, eu passo o fio por aqui também, faço um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Volto aqui na alça que eu estou trabalhando, aqui na base, e vou fazer mais um ponto baixo. Então, fiquei com 2 pontos baixos aqui, e aqui ficam no final 2 pontos baixos e 2 correntes, só que estão viradas aqui para essa outra lateral. Depois nós vamos fazer outro, se você vai entender melhor. Vou descer aqui pela lateral, tem 1, 2, 3, 4, 5 alças aqui. Então, vou fazer 4 pontos baixos, um em cada alça que tenho na base. Agora, aqui no meio, eu vou deixar vazio esse primeiro ponto e o segundo também. Mas eu tenho espaço aqui, sempre onde passamos de um bloco para o outro. Vou aproximar aqui para você ver, aqui tem um espacinho. Então, vou passar a minha agulha aqui. E aqui vou fazer um ponto baixo alongado. Pegando aqui a primeira parte também na frente que fizemos do bico. E aqui eu faço ponto baixo. Volto aqui na alça e vou trabalhar mais 4 pontos baixos, um em cada alça que tenho na base. Na próxima alça, eu vou fazer um ponto baixo, vou aqui na primeira parte do bico, onde eu tenho a alcinha com 2 correntes, passo a agulha por aqui também, faço um ponto baixo, 2 correntes, e aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. Volto aqui na alcinha que eu estou trabalhando, e nela eu faço mais um ponto baixo. Agora, vou descer aqui pela lateral, já estou chegando aqui na parte reta do tapete. Então, em cada alça que tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, chegando aqui no canto, eu fiz aqui o ponto baixo e vou prender aqui no próximo ponto que eu tenho aqui por trás da primeira parte do bico, faço um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, volto aqui nessa mesma alça que eu fiz o último ponto baixo, nessa lateral que eu estou trabalhando,
e faço aqui um segundo ponto baixo. Vou abrir aqui para você ver como vai ficando. Então, se você olhar aqui por esse lado que nós estamos trabalhando, você vai vendo aqui os pontos baixos, mas você só consegue ver uma cor aqui do bico. Se você olhar por esse lado aqui, que nós já tínhamos feito, então você vai conseguir ver aqui os dois lados do bico. Vai ficando assim. Ok? Então, aqui na parte reta do tapete, eu vou trabalhar aqui sempre na alcinha que temos aqui por trás. Aqui eu vou fazer 4 pontos baixos, um em cada alça que tenho na base. Então, feito aqui os 4 pontos baixos, na próxima alça, eu vou fazer um ponto baixo, aí volto com o fio e prendo aqui no ponto que eu tenho aqui na mesma direção da primeira parte aqui do bico. Então, na primeira parte do bico, eu fiz um ponto baixo, 2 correntes, no mesmo espaço, faço o segundo ponto baixo. Volto aqui na alça que eu fiz o 5º ponto baixo, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, olhando por aqui, você fez 4 pontos baixos, na outra alça, um ponto baixo, e depois que você trabalhou lá atrás, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, volta na mesma alça e faz um segundo ponto baixo. Fica assim. Vou fazer mais uma vez. Então, vou fazer aqui 4 pontos baixos, um em cada alça que tenho aqui na base. Então, fiz 2, 3 e 4. Feito aqui os 4, eu volto aqui na primeira parte, passo a minha agulha aqui, conduzo o fio e formo um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Volto aqui nessa alcinha, nessa lateral que eu estou trabalhando, e faço o segundo ponto baixo. E volto agora a trabalhar a sequência de 4 pontos baixos, um em cada alça que tenho aqui na base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por todo o tapete. Então, aqui na parte reta vai ficando assim. Se você virar o seu tapete, você terá essa visão. Então, você vai vendo aqui também o mesmo trabalho que você tá fazendo lá do outro lado, você vai vendo aqui. Vai ficar assim. Na parte aqui do zigue-zague, você vai ter aqui no meio sempre esse ponto baixo alongado. Ok? Então, vou completar aqui a carreira, trabalhando da mesma forma. Quando eu chegar aqui nesse primeiro ponto baixo, eu corto o fio e arremato. Então, volto com você com essa carreira já finalizada. Depois de finalizado, então, ficou dessa forma. Eu tenho aqui a segunda parte, então, quando você olhar para cá, você vai ver sempre apenas uma cor aqui do bico. E quando você vira para a primeira parte que tínhamos feito, aqui você vai ter a visão dos dois bicos juntos. Essa parte aqui que nós trabalhamos na outra lateral, fica visível aqui também. Então, o bico fica mais colorido em uma das laterais. E na outra, quando ele estiver no chão, você terá sempre essa visão de uma cor única.
Ok, meninas? Então, estamos finalizando o nosso tapete 2 em 1 contemporâneo. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Antes de finalizarmos, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito em nosso canal para se inscrever. Clique no sininho das notificações para que você fique por dentro sempre das novidades que vão aparecendo aqui no canal e não perca nenhuma delas. E para nos ajudar a continuar aqui com o projeto do nosso crochê contemporâneo, eu quero convidar você para curtir os nossos vídeos e também compartilhar nas suas redes. Nos vemos nas próximas videoaulas. Beijinhos.